Olá, hoje nós vamos para o capítulo 6 de Juízes e a gente vai conhecer um personagem muito fascinante chamado Gedeão. Gedeão foi o quinto juiz de Israel, quinto juiz de Israel. E lembrando que junto desse juiz vai aparecer um outro chamado Abimeleque, que é um filho dele com uma concubina, que vai dar muito trabalho, vai ter muita coisa aí acontecendo. Mas Gedeão, como eu disse, é um exemplo de um grande militar, né? E ele é até hoje visto como exemplo de um grande general na batalha. Obrigado vocês, viu? Obrigado vocês por estar fazendo essa caminhada com a gente, lendo comigo a Bíblia. Isso, nós vamos ler a Bíblia inteirinho. Peço você que convide mais e mais pessoas para a gente ler a Bíblia. A Bíblia precisa ser lida e entendida. Se a gente não entende a Bíblia, a gente usa a Bíblia como um livro preconceituoso, como um livro que maltrata as pessoas, como um livro que de repente pode machucar os outros. Então a gente precisa entender, porque o objetivo da palavra de Deus é fazer com que a gente viva verdadeiramente o amor, sem preconceito, sem raiva, sem distinção, tá bom? Gente, compartilhe e partilhe esse vídeo, como eu peço para você. Um abraço especial para todo mundo que deixa os seus comentários. Todos os dias eu já falei que eu tenho como prática ler todos os comentários. Obrigado. De vez em quando eu pego aqui um comentário, que a Dália Batista escreveu assim para mim, ó. Gente, todas as pessoas deviam participar desse curso bíblico, em vez de ouvir essas besteiras desses vídeos, em que cada um diz o que lhe vem à cabeça, e cada vez mais profecias que só servem para amedrontar as pessoas. Você tem razão, está coberta de razão, Adália, é isso mesmo. Meu Deus, tenhamos discernimento, não nos deixemos ir nessa onda. Quem sabe tudo está calado, né? Quem é Deus ama, que é Deus Pai Todo-Poderoso, amém. Quem sabe tudo está calado, que é Deus Pai Todo-Poderoso, amém. Adália, vou te contar uma coisa, você tem razão. Tem razão. Tem tanta besteira na internet, tem tanta gente que grava vídeo com umas teorias malucas por aí, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente tem que ter discernimento? Ir à palavra de Deus, não pensando assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Né? A palavra de Deus, quando a gente lê, ela precisa ter sido instruída para nós a partir do que a igreja fala. É isso mesmo. Por isso nós temos o magistério da igreja, por isso nós temos a tradição da igreja, né? Porque a igreja me fala, Deus está falando através da Bíblia dessa forma, né? Então é muito importante. Então tudo que eu falo para você aqui é baseado e fundamentado na exegese bíblica e no estudo muito sério. Não é da minha cabeça, eu acho que é isso, eu acho que não. Tudo que eu trago para você aqui tem fundamento na exegese bíblica, na hermenêutica bíblica e em estudos muito sérios, arqueológicos, históricos, né, linguísticos, né, para que a gente possa entender. Tá bom? Vamos lá? Então deixa eu falar uma coisa, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa ler hoje e conhecer esse grande homem chamado Gedeão. Vamos lá. Capítulo 6 aí, vamos. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel. Por medo dos madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com a Amaleque, os amalecitas, e os filhos do Oriente para atacá-lo. Acampavam de frente deles e devastavam suas plantações até a vizinhança de Gaza, e não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas
semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, e essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Os israelitas ficavam desse modo extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta, que lhes disse: Eis o oráculo do Senhor Deus de Israel. Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos das mãos dos egípcios e de vossos opressores. Expulsei-os diante de vós e dei-vos a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não adorareis os deuses dos amorreus em cuja terra ides habitar, mas não ouvistes a minha voz. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho de Joás, estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: O Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele, vai, disse, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Caçula, O Senhor replicou: Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um homem só. Prosseguiu Gedeão: Se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal que sois vós que me falais. Não vos afasteis daqui até que eu volte trazendo uma oferta e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que volte. Gedeão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com um efá de farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela, levou tudo debaixo do terebinto e lhe ofereceu. O anjo do Senhor disse-lhe: Toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. E assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento e imediatamente jorrou o fogo da rocha que consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: Tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e chamou Javé Shalom. Esse altar existe hoje em Efra de Abiezer. Javé Shalom significa o Senhor é paz, Durante a noite, disse-lhe o Senhor: Toma um novilho do teu pai e um segundo touro de 7 anos. Destrói o altar de Baal de teu pai e faze o mesmo com o ídolo de madeira que está junto dele. É um poste de madeira, Aserá. Edificarás então um altar ao Senhor teu Deus em cima dessa pedra, depois de a teres preparado. Tomarás o segundo touro e oferecerás um holocausto usando a madeira do ídolo que tiveres cortado. Gedeão escolheu 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Temendo, porém, a família de seu pai e os habitantes da cidade, não o quis fazer durante o dia, executou tudo durante a noite. Chegada a manhã, quando os habitantes da cidade se levantaram, eis que viram o altar de Baal derrubado por terra, o ídolo, aquele poste virado,
Aserá, cortado, o ídolo cortado, e o segundo touro queimado em um holocausto sobre o novo altar. Quem fez isso? Perguntaram uns aos outros. Depois de haverem buscado e investigado cuidadosamente, foi-lhes dito: foi Gedeão, filho de Joás. Disseram então a Joás: faz vir aqui o teu filho para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o ídolo de madeira que estava perto. Joás respondeu a todos os que o interpelavam: porventura sois vós que deveis tomar o partido de Baal? Sois vós que deveis socorrê-lo? Pois aquele que tomar o partido de Baal será morto por ele hoje mesmo. Se Baal é Deus, que defenda ele mesmo a sua causa, pois derrubar o seu altar. Naquele dia em diante, Gedeão foi chamado de Jerobaal, dizendo que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Todos os madianitas, os amalecitas e os filhos do Oriente se tinham coligado e, tendo passado o Jordão, acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiézer para que o seguissem. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que se reuniu para segui-lo, e enviou também mensageiros às tribos de Azer, de Zabulon, de Neftali, e todos vieram juntar-se a ele. Gedeão disse a Deus: se quereis realmente salvar Israel por meio de minha mão, como disseste, eis que vou estender um velo de lã na eira. Se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecereis que é por minha mão que livrareis Israel como dissestes. E assim aconteceu. Levantando-se Gedeão no dia seguinte pela manhã, espremeu a lã e encheu um copo de orvalho. Gedeão disse a Deus: não se acenda contra mim a vossa cólera se vos falo ainda mais uma vez. Só quero fazer mais uma prova com o velo. Peço que só a lã fique seca e o orvalho molhe toda a terra ao redor. E Deus assim o fez naquela noite. Só o velo ficou seco, enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. Estamos nos preparando aí para mais um momento interessante. O que nós encontramos aqui? O mesmo esquema que nós aprendemos de Juízes. O povo se afastou de Deus, erigindo altares para Baal, se afastando do Deus verdadeiro e se misturando com povos e seus costumes. O que acontece? O povo afasta de Deus, vem o castigo. Que castigo que veio aqui? Os madianitas. Os madianitas que começaram a explorar os israelitas. Os madianitas, deixa eu te explicar, eram povos nômades. E eles eram muito exploradores. Quando chegava a época de colheita dos israelitas, os madianitas vinham, acampavam, e tudo que os israelitas colhiam, eles tomavam para eles. Tanto é que os israelitas tinham que fazer várias artimanhas para esconder o trigo, a cevada, o rebanho, porque, segundo a Bíblia, era como uma nuvem de gafanhotos. E o pior, eles arrasavam as plantações, eles não só pegavam a comida dos israelitas, como eles acabavam com a plantação. Mas não era só os madianitas, não. Os madianitas estavam junto com os amalecitas e junto, deixa eu te explicar, com os povos do Oriente. Você viu o que falou aqui nesse capítulo? 3 vezes, povos do Oriente. Que povos do Oriente é esse? Na verdade, os estudos arqueológicos indicam que eram, não dá para a gente denominar certinho quem eram os povos do Oriente, mas provavelmente eram tribos nômades do outro lado do Jordão, por isso Oriente, né, na Transjordânia, do outro lado do Jordão, que se juntavam aos madianitas e aos amalecitas e vinham arrasar
com os israelitas, com Israel. Então, meu filho, durante 7 anos foi essa exploração. Ou seja, os madianitas, amalecitas e esses povos do Oriente, né, principalmente os madianitas, que eram nômades, vinham, se acampavam durante a colheita e levavam tudo dos israelitas. Tudo. Mas não é só isso, porque essa coisa de acampar, você imagina aquele monte de gente, né, de acampar, de passar pela terra como um povo nômade, eles arrasavam a terra. Gente, isso era um tormento, um tormento, um tormento, um tormento. E aí, o que o povo de Israel viu? Falou, sabe por que está acontecendo isso? Porque nós nos afastamos de Deus, porque ficou essa bobajada aí de fazer altar para Baal, essa coisa aí, porque nos afastamos dos costumes, nos afastamos de Deus, nos aproximamos dos costumes desse povo, com esse negócio de Baal, não sei o quê, pronto, estamos vivendo. E é eis que então Deus vai suscitar agora um Salvador. Então o povo se arrependeu, né? Deus vai suscitar agora um Salvador. Quem é esse Salvador? O mais fraquinho, o caçula, lá da casa de Joás, chamado Gedeão. O Gedeão fala, ai meu Deus do céu, não. Gedeão é você. E nós vamos ver então surgir esse grande juiz, mas grande líder chamado Gedeão. Um grande estrategista militar, um grande guerreiro, né? E ele vai ser o Salvador, vai livrar Israel da mão dos madianitas e vai livrar toda essa. Ele será então o 5º juiz de Israel. Ele vai liderar a campanha contra Madian, né? Logo depois dele liderar e vencer, nós vamos ver uma tentativa de colocar rei, monarquia, feita pelo seu filho Abimeleque, que vai... Nossa Senhora, nem quero saber, né? Porque essa coisa da tentativa do Abimeleque vai dar errado, e aí a gente vai perceber, tá certo? Deixa eu explicar então aqui mais uma coisa para você. Ora, o povo se afastou de Deus, o povo pecou, o povo está sofrendo agora um castigo. Eles acreditam que seja um castigo porque os madianitas, junto com os amalecitas e os povos do Oriente, principalmente os madianitas, vêm e pega tudo que eles produzem e coloca eles praticamente sem nada, arrasando as suas plantações, arrasando o que eles têm, arrasando tudo que eles fazem. Ora, então, o que nós temos que fazer? O povo tem que perceber que está errado. E agora Deus vai suscitar um Salvador. Quem é que Deus vai suscitar? Muito bem. Aí diz que o anjo do Senhor chega, um profeta diz, esse profeta não tem nome, é um profeta anônimo, não tem um nome aqui, e justamente mostra na casa de Joás, né? Na casa de Joás que Deus deverá então suscitar um Salvador. Joás, né? Joás, ele é da tribo de Manassés, né? Um clã da tribo de Manassés. E aí acontece uma coisa interessante, o anjo do Senhor aparece justamente para Gedeão e diz, Gedeão é você, né? Gedeão é você, o Senhor esteja contigo, olha a saudação, o Senhor esteja contigo, né? E Gedeão respondeu, meu Senhor, está comigo como, meu filho? Está comigo como? Como que Deus está comigo? Como que Deus está com a gente? Se a gente é explorado, se vem esses madianitas, come tudo que a gente tem, se vem os madianitas e arrasa a nossa terra, como? Olha, deixa eu falar, viu? Olha, eu até escutei que Deus nos livrou do Egito, nos livrou dos momentos difíceis, Deus nos deu essa terra, mas agora onde está Deus? Onde que está Deus? E aí o anjo do Senhor falou, é você que vai ser o Salvador, o libertador. Aí o Gedeão falou, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Nós somos um clã sem expressão nenhuma aqui em Manassés. E o pior, eu sou o mais
mirradinho aqui, eu sou o caçula da família, sou o menor aqui, ó. A mesma desculpa que se dá, mas Deus gosta de trabalhar com os fracos. Não se esqueça disso. Deus gosta de trabalhar com os fracos para mostrar o seu poder. O Gedeão fala, não imagina, eu sou caçula, não tem nada, eu estou aqui mexendo aqui no trigo aqui para ver se a gente esconde um pouco de trigo aí desses madianitas que quer acabar com tudo. E aí o Gedeão falou, mas peraí, será que é verdade? Aí falou, ó, é o seguinte, será que você é mesmo o anjo do Senhor? Será que você é mesmo? Então fica aqui. Eu vou lá preparar uma oferenda e vou trazer para você. Fica aqui, tudo bem? Tudo. Ele foi lá, pegou um touro, um novilho, assou, pegou pão sem fermento. O que é isso? Isso é uma oferenda. E trouxe. Aí o anjo do Senhor falou assim, põe na pedra. E o que ele fez? Ele pegou a vara que ele estava e colocou, pegou fogo. Ou seja, na verdade, o que a Bíblia está falando para a gente? Que ali aconteceu um holocausto. O que é o fogo? Lembra? Como é que acontecia um holocausto? Quando a oferenda apresentada para Deus, né, a carne, o pão, né, a libação, era tudo queimado. Então a Bíblia fala para a gente que nesse momento aconteceu um holocausto. E Gedeão falou, opa, ele é Deus mesmo. Porque se a oferenda que eu trouxe se transformou no holocausto, e o holocausto a gente apresenta para Deus, então é Deus. Ele fala, oh meu Deus, eu vi Deus, eu vou morrer, porque segundo a tradição, quem via Deus morria. E o anjo falou, não esquenta com isso não vai morrer não, pode deixar, não tem problema, não vai morrer não. O negócio aqui, a conversa é outra. Você vai agora salvar o povo das mãos dos madianitas. Isso. E aí nós começamos esse momento de preparação. Mas, preste atenção, antes de você salvar, vamos fazer o povo voltar à fidelidade. O que você vai fazer? Você vai destruir o altar de Baal que tem na sua casa. Porque o pai do Gedeão, né, da tribo de Manassés, olha que coisa, assim como vários outros israelitas, tinham se afastado de Deus e se aproximado de Baal. Tinha feito um santuário para Baal. Geralmente, do lado dos santuários pagãos, eles colocavam um poste de madeira chamado Aserá. Eu já falei para você, dedicado à deusa Aserá, que era tipo mulher de Baal, mas era um poste, né, de madeira. E aí o que ele fez? Falou assim, você vai destruir tudo isso, destruir o altar de Baal com essa Aserá, com esse poste de madeira. Ele falou assim, fazer isso de dia, o pessoal me mata, não vou fazer isso de dia. Chegou de noite, e o que ele fez? Ele destruiu o altar, o santuário de Baal, o altar de Baal, cortou aquele poste de madeira e construiu um altar para Deus. No outro dia, quando o povo acordou, viu o altar de Baal tudo destruído, a Aserá, aquele poste cortado. Quem fez isso? Pronto, descobriu que foi o Gedeão. Foi lá tirar satisfação com Joás. Seu filho, o que fez? Seu filho fez isso com o altar de Baal. Seu filho destruiu a Aserá, destruiu aquele poste de madeira. Seu filho, e agora, né? E construiu um altar para Deus. Aí Joás falou assim, aí Joás usou mesmo uma técnica de ironia, falou, vocês estão defendendo o Baal, ele não é Deus? Ele que se defenda, ué. Ele não é Deus tão poderoso, não é Deus bambambam, aí qualquer coisa. Então se o Baal é esse Deus mesmo, ele que venha defender o seu altar, cadê ele para defender? Foi o mesmo artifício que Elias vai usar lá na frente. Ele que defenda, ele que se defenda. E aí usou essa lógica, essa ironia, e a partir daí o Gedeão passou a ser chamado de Jerobaal. Jerobaal, que significa que Baal se defenda por si próprio. Ou seja, o povo deu um apelido para Gedeão.
O povo deu um apelido para Gedeão chamado Jerobaal, ou seja, significa que Baal se defenda. Ora, tudo bem? Tá, vamos lá. Então, estamos lá. O anjo já apareceu para Gedeão, o anjo já mostrou que ele estava em nome de Deus, era o próprio Deus que estava ali, porque ele transformou aquela oferenda no holocausto. O anjo já mandou destruir o altar de Baal, já destruiu o altar de Baal, o povo está voltando para o Deus verdadeiro, já temos um altar feito para o Deus verdadeiro, que foi construído um altar para o Deus verdadeiro, e mas aí Gedeão falou o seguinte: eu quero saber se realmente é verdade isso que você está me pedindo. Eu quero fazer uma prova com você, meu Deus. Na verdade, essa prova nem é uma falta de fé. Ele falou, eu quero fazer uma prova. E aí ele pegou um velo. O que é velo, gente? Velo é a pele do carneiro com a lã, sabe? Uma coisa é a lã, só a lã. Não, o velo é a pele do carneiro com a lã. Ele falou, olha, é o seguinte, eu vou botar o velo a noite toda. Se não tiver orvalho do lado, e se tiver orvalho só no velo, eu acredito que você é Deus e está junto comigo. Ele botou, no outro dia não tinha nenhum orvalho do lado e só tinha orvalho no velo. O que ele fez? Ele espremeu o velo, saiu um copo de orvalho, uma taça de orvalho. Aí ele falou, meu Deus, me desculpa, mas eu quero fazer mais uma prova. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou botar o velo, ali, e se tiver só orvalho do lado e não tiver nada no velo, eu vou acreditar. E realmente, no outro dia tinha um orvalho do lado todo orvalho do lado todo, e no velo não tinha nada. Ele falou, ok, então tá lá. E aí ele convoca o pessoal da tribo de Azer, a tribo de Neftali, a tribo de Zabulon, tem ele com Manassés, e eles então vão começar uma campanha contra os madianitas, depois de se convencer que Deus estava com eles. E aí no próximo capítulo você vai ver Gedeão, como um grande general aí, vencendo os madianitas. Vamos lá, deixa eu dizer aqui alguns versículos para você aqui, olha aqui. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Os madianitas na Bíblia é uma coisa interessante. A gente já viu os madianitas lá em Gênesis. Os madianitas, uma vez eles são apresentados como parentes dos israelitas. Outras vezes são apresentados como aliado. E outras vezes apresentados como inimigo. Nós já vimos eles como meio parentado, os madianitas, porque a mulher de Moisés era da região de Madian. A gente já viu os madianitas como aliados, mas a gente está vendo agora os madianitas como inimigos dos israelitas, ok? Tá, vamos lá. Versículo 1. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos, ok? Aquele nosso esquema de juízos. Os israelitas pecaram, se afastaram de Deus. Os israelitas agora estão sofrendo o castigo, ou seja, os madianitas vieram e eles estão nas mãos dos madianitas, que eles comem toda a colheita e exploram tudo que os israelitas fazem. Mesmo esquema, os israelitas estão arrependidos e Deus vai suscitar um Salvador. Ok? Vamos lá. Versículo 8. Alguns versículos que eu quero que você saiba. O que lhes disse? Eis o oráculo do Senhor, Deus de Israel. Eu vos fiz sair do Egito, vos tirei da casa da servidão, livrei da mão dos egípcios, de vossos opressores, expulsei diante de vós e dei-vos a terra. É isso que foi um profeta que falou. Um profeta, que foi lá falar. Aqui a gente não sabe o nome desse profeta, como eu disse. Mas esse profeta tem a importância porque ele relembra a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Lembra que eu fiz sair da casa da servidão no Egito, tal. Então, o profeta, que não foi dado nome para esse profeta, ele relembra a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel. Versículo 11.
Depois veio, depois do profeta, depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás, a família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. Muito bem. Depois do profeta ter lembrado justamente a eles que Deus foi fiel e o povo estava sendo infiel, aparece o anjo. E aqui a gente vê a vocação de Gedeão. A vocação de Gedeão acontece numa grande teofania. O que é teofania? É a manifestação de Deus, Efra de Abiezer, aqui você falou Efra de Abiezer, situa onde? Essa região aqui situa onde? Esse terebinto, que é uma árvore sagrada, geralmente junto a um santuário. Este Efra de Abiezer, onde que está? Ele fica no território de Manassés, provavelmente a norte da Siquém, aquela cidade de Siquém. Lembra? Siquém está no meio, Monte Garizim, Monte Ebal. Então, provavelmente é uma localidade, Efra de Abiezer, ao norte de Siquém. Outra coisa, lembrei, o terebinto é uma árvore sagrada. Sempre junto do santuário tinha uma árvore sagrada. Sempre junto do santuário tinha uma árvore sagrada. Quando não era uma árvore, eles colocavam um poste de madeira, justamente lembrando a deusa Aserá. Tá bom? Vamos lá, no versículo 15. Ó Senhor, respondeu Gedeão, com que livrarei eu, Israel? Minha família é a última de Manassés, do clã, e eu sou o menor da casa do meu pai, ou seja, eu sou o caçula, eu sou o menor. É a mesma desculpa de todos aqueles que foram escolhidos por Deus. Deus escolhe e eles sempre dão desculpa. Moisés fez isso, Saul fez isso, Salomão fez isso, Jeremias, eu sou vaqueiro, Deus sempre escolhe os fracos. Deus sempre escolhe os fracos, não adianta. E olha, se você for ver na história da salvação, Isaac era o mais fraco. Isso. Jacó, por que não foi Esaú, foi Jacó? Jacó era o mais fraco. Olha que coisa. Deus escolheu José, por que não escolheu dos 12 filhos, foi escolher José? Para ser o libertador, para levar o povo para... José era o mais fraco. Efraim também era de Efraim e Manassés, Efraim era o mais fraco. Saul também. E o rei Davi, então, nem se fala. O rei Davi era o mais fracote de todos. Engraçado, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Muito interessante. Versículo 18. Olha que interessante. Não vos afasteis daqui até que eu volte trazendo uma oferta e ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que volte. Isso que foi aquilo que ele prometeu, assim, olha, seguinte, Gedeão ali não sabe que aquele homem ainda é Deus, não sabe. O que ele faz? Eu vou trazer uma oferta e vou apresentar. Dependendo do que ele fizer com a oferta, eu vou saber se ele é Deus ou não. Ele traz a oferta, o anjo toca com uma coisa, pega fogo, ele falou, opa, é Deus, porque isso aqui é um holocausto. Pelo holocausto. E eu vejo aqui, no versículo 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento e imediatamente jorrou fogo da rocha que consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. E aí ele não sabia se aquele anjo era um homem ou Deus, trouxe as ofertas, ele tocou e o que ele viu? Ele viu mais um momento em que o anjo transformou todo aquele presente em holocausto. Ora, o sacrifício, então, foi aceito. É como se fosse, gente, um sinal de que Deus aceitou o sacrifício. Ou seja, é Deus que está diante dele. E ele percebe inteiro, é Deus que está me chamando. É quando ele fala, meu Deus, eu vi Deus, eu vi Deus. Não se preocupa, não tem problema. Então, quando pega fogo na oferenda, ele sabe que o sacrifício foi aceito. E ele sabe que Deus estava diante dele. Versículo 26, olha aqui, manda, aqui no 25, durante a noite disse o Senhor, toma um novilho teu pai e destrói o altar de Baal.
E aqui, edificarás então um altar ao Senhor teu Deus em cima dessa pedra, depois de a teres preparado. Ou seja, a ordem do Senhor é: destrói o altar de Baal, porque ele não é o Deus verdadeiro, e constrói um altar para Deus verdadeiro. Tá bom? Tá certo? Ou seja, destruiu o altar de Baal e construiu o altar para Deus verdadeiro. Ou seja, naquele esquema do juiz, o povo que havia pecado, se afastado de Deus, recebeu o castigo, o povo arrependido constrói de novo um altar para Deus verdadeiro e Deus vai agora salvar o seu povo. Versículo 31, a gente está quase terminando já, viu, gente? Versículo 31. Joás respondeu a todos os que interpelaram: porventura sois vós que deveis tomar o partido de Baal? Sois vós que deveis corrê-lo? Pois aquele que tomar o partido de Baal será morto hoje mesmo. Se Baal é Deus, que defenda ele mesmo a sua causa, pois derrubar o seu altar. Joás defendendo o seu filho e disse: olha, ele é Deus mesmo? Então ele que defenda, ele que defenda. E aí o povo começa então a chamar Gedeão, que foi aquele que destruiu o altar, por um apelido, lá, Jerobaal, ele é Jerobaal. Por quê? Jerobaal significa que Baal se defenda, tá bom? Versículo 35, enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que se reuniu para segui-lo, e enviou também mensageiros às tribos de Azer, Zabulon, Neftali, e todos vieram se juntar a ele. Opa, já está se montando aí um exército para combater os madianitas, né? E olha aí, ó, a campanha contra Madian foi feita por um grupo, gente, pequeno das tribos. Não foram todas as tribos. Não foi todas as tribos de Israel, não. A campanha contra Madian foi um pequeno grupo de tribos. Azer, Zabulon, Neftali e Manassés. Então foi um grupo bem restrito de tribos. Geralmente as tribos ali do norte. Azer, Neftali, Zabulon e Manassés, que foi combater contra os madianitas, tá bom? Deixa eu te contar uma coisa muito bonita aqui, isso a gente precisa conhecer a igreja e a sua tradição. Veja no versículo 39. Gedeão disse a Deus: não se acenda contra mim a vossa cólera se vos falo mais uma vez, só quero fazer mais uma prova com vê-lo. Peço que só a lã fique seca e o orvalho molhe toda a terra ao redor. E isso Deus fez. Deixa eu te contar uma coisa. Olha que lindo. Desde o início, a igreja é muito bonito. E principalmente a igreja no Oriente, né? A igreja católica no Oriente, ela via esse momento que o velo estava todo encharcado de água e o resto não estava encharcado de água, como uma pré-figura da maternidade virginal de Nossa Senhora. Olha que lindo isso, lá desde o início. Os padres antigos da igreja, no início da igreja, viam esta passagem do velo molhado como fecundado e o resto seco, como se Deus tivesse mostrado ali há mais de 2000 anos atrás, antes de Jesus, mostrado já que Maria estaria grávida, encharcada do Espírito Santo de Deus. O velo molhado junto à terra que estava seca foi vista pela igreja desde o início como uma pré-figura da maternidade virginal de Nossa Senhora. Lindo isso, né? É bom para a gente conhecer a história da igreja também. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus confunde os poderosos, os ricos, os fortes, sempre escolhendo os fracos. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Não se sinta fraco. Não se sinta derrotado. Não se sinta diminuído. Não se sinta pequeno. Porque são os pequenos, são os simples, são os humildes. Esses são os escolhidos por Deus para confundir os fortes, os poderosos.
et crucem Domini, fugit partis adversae, vite teleu de tribiuda, radicis Davidi.